Então, bora lá, né? Então, a nossa primeira aula de física aplicada à química, né? A gente vai ver essa parte de grandezas e unidades, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que se atentar, né? É como é que eu vou fazer, porque o grande questionamento de vocês sempre é como é que eu vou fazer para resolver problema de física? Né? Porque muitas vezes a gente fica tão centrado na matemática que fica com aquela preocupação de eu preciso decorar as equações, o que é que eu tenho que fazer e tudo. Eu vou até citar para vocês um exemplo pessoal, né, do que teve com uma turma agora, que diz assim, ó, eu forneço para vocês todas as equações, mas aí vocês vão ter que saber como é que vai utilizar. Então, assim, nas duas turmas de Física 2, que eu estou dando para o curso de Ciência e Tecnologia, uma turma praticamente não fez nada na prova, mesmo tendo todas as equações. A outra teve um rendimento maior. Então, assim, é muito mais do que ter as equações, né? Então, assim, a gente precisa muito mais do que isso para poder a gente resolver e entender os problemas de física, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é o quê? É que a gente tem que ter paciência para ler, né, o problema que vai estar lá, né? Para poder o quê? Para poder a gente ter serenidade de trabalhar o fenômeno, certo? Então a gente tem que ficar atento, né, para saber o que é cada coisa que vai ter lá. Façam esquemas. Vocês vão ver quando a gente for resolver exercícios, né? Que eu faço exercícios aqui quando a gente vier aqui na aula, eu vou fazer os exercícios riscando com vocês, certo? Eu não vou ficar jogando slide com o resultado pronto, não. Então eu sempre vou fazer um esquema de, olha aqui a distância de um ponto a outro e tudo. Por quê? Porque visualizar isso facilita com que a gente compreenda o fenômeno que está acontecendo. Certo? Então, assim, eu estudo física, né, desde a minha graduação, desde 1998, possivelmente vocês não tinham nem nascido ainda, né? E até hoje, quando eu vou fazer exercícios, eu faço esquema, né? Então, quer dizer, é interessante que a gente consiga, né, tentar visualizar minimamente essas coisas. Depois, observe as equações. Né? Então, tipo, quando for necessário, até na prova presencial, eu não vejo problema de disponibilizar as equações para vocês, não vejo, certo? Mas aí tente, né, saber o que é que cada equação daquela está querendo dizer. Digo ainda mais, ó, eu, Luciana, eu quase não sei nenhuma equação decorada. Mas eu entendo o fenômeno e eu consigo encontrar todas elas. Vocês vão ver que a gente vai mostrar aqui algumas equações e a gente vai estar tirando aquelas equações diretamente do fenômeno, né? E muitas vezes, né, o que é que vai acontecer? É interessante a gente interpretar o resultado, porque quando eu compreendo o problema e eu vejo aquilo, então eu vejo, não, mas esse resultado tá meio absurdo, né? Então, assim, muitas vezes, né, é natural, né, a gente conseguir visualizar coisas vendo resultados, né? Então, é esse primeira dica que eu quero dar para vocês aqui, certo? Tenham paciência, façam com calma, façam esquemas que a gente vai conseguir ter um bom êxito, certo? No decorrer da disciplina. Mas bora lá a nossa coisa propriamente dita, né? Então, quando a gente pensa em física, a gente pensa o quê? Em fenômeno e eu penso o quê? Em medida, né? Então, sempre eu vou ter que fazer alguma coisa e eu vou ter que quantificar aquela coisa, e além de quantificar aquela coisa, eu vou ter que identificá-la para que eu consiga, né, deixar mais claro o que é que aquele elemento está me trazendo. Por exemplo, se eu pedir para você comprar arroz, né? Você intuitivamente vai me perguntar o quê? Quantos quilogramas você quer que eu compre? Né? Então você vai associar diretamente uma grandeza, né, àquela situação que você vai vivenciar. Né? Então, para que fique mais, como é que eu posso dizer? Fácil da gente trabalhar, é interessante que a gente faça o quê? Que a gente tenha unidades consistentes. Né? E também sempre foi importante o quê? Que uma medida que eu fizesse aqui, ela conseguisse ser medida em qualquer outro lugar. Porque já pensou, eu faço uma medida aqui de 1 quilograma de arroz, mando para você, quando chega aí você não sabe se tem ou não, porque
o seu parâmetro de medida é outro, né? Então, ter parâmetros, né, que sejam universais, né, são fundamentais para poder a gente trabalhar com os fenômenos e compreender cada um dos elementos que estão neles, né? Então, com isso, foi criado o Sistema Internacional de Unidades. Né? Nesse Sistema Internacional de Unidades, eu tenho o quê? Eu tenho unidades padrão, certo? Que essas unidades, elas vão ser o quê? Elas vão ser utilizadas para poder a gente definir, né, e trabalhar com diversos fenômenos que a gente possa vir a trabalhar. Essas grandezas, né, a gente tem o quê? A gente vai ter o comprimento, né, que no sistema internacional é o metro, a massa, o quilograma, o tempo, segundo, né, corrente elétrica em ampere, temperatura termodinâmica Kelvin, quantidade de matéria mol, intensidade luminosa candela, né? Então são essas 7 grandezas, né, que a gente chama de grandezas fundamentais. Ora, mas dependendo do que eu queira medir, essas grandezas não são suficientes. Né? Então eu posso ter o quê? Eu posso ter outras grandezas que eu vou chamar de grandezas derivadas. Por exemplo, né, eu vou pensar aqui velocidade. O que é velocidade? Vamos pegar aqui, eu estou no meu carro, aí eu olho no meu velocímetro e eu consigo ver lá uma certa velocidade instantânea. A gente já vai trazendo, certo? Alguns conceitos que a gente vai utilizar lá na nossa aulinha de movimento. Né? Então, assim, velocidade instantânea, o que a gente consegue ver ali no velocímetro é velocidade instantânea, por exemplo, 50 km por hora. Como é que eu vou traduzir isso daí? Eu vou traduzir dizendo que o quê? Que em uma hora eu consigo percorrer 50 quilômetros, se eu estiver viajando, né, a uma velocidade constante. Né? Então a gente fez o quê? Então a velocidade é uma relação entre o quê? Entre o espaço e o tempo. Aí então a gente pegou, ó, a medida de comprimento é o metro, né, no sistema internacional, a medida de tempo é segundo. Ora, metro por segundo. Então, velocidade no sistema internacional, ó, a gente está aqui, metro por segundo. Ora, professora, mas a senhora acabou de dizer que lá no carro a gente vê em quilômetro por hora. Né? Então, a gente vai precisar, né? Hoje a gente vai fazer alguns exercícios relacionados a isso, saber como é que a gente faz o quê? Essas transformações de unidades. Né? Por quê? Porque a gente sempre vai precisar trabalhar com unidades coerentes. Certo? Então, a gente sempre vai precisar, né, trabalhar com as unidades bonitinhas, então a gente vai poder fazer essas transformações de unidade. Vixe, professora, como é que eu faço isso? Multiplicando por 1. Certo? Então a gente sempre vai estar multiplicando por 1, vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Então a gente tem aqui, ó, as nossas grandezas derivadas, né? Ó, vocês podem ver aqui que são coisas que a gente vai visualizar, vamos juntar aqui na física aplicada à química 1 e 2, né? Porque aqui a gente vê até a parte de termologia, quando chegar lá na 2 a gente vê a parte de eletricidade, né? E um pouco de física moderna. Então tá aqui as minhas grandezas derivadas. Outra coisa que acontece, eita, não troquei o, o quadrozinho lá, quando eu for colocar no slide eu troco. É o quê? É que a gente vai ter múltiplos e submúltiplos, né? Como é que acontece isso, professor? Essa coisa de múltiplo e submúltiplo. Aí ele faz o quê? Eu vou poder, dependendo do que eu estiver medindo, né? Que a gente pega, usa essas unidades, porque eu estou o quê? Medindo e querendo especificar. Eu vou ter o quê? Eu vou ter unidades que vão ficar muito grandes ou muito pequenas para especificar aquela coisa. Já pensou eu ter que dizer o tamanho de um grão de arroz em metro? Né? Então, o metro ele é muito grande para a gente pensar em estudar o tamanho de um grão de arroz. Ao mesmo tempo, eu fui medir aqui a distância de Mossoró até Fortaleza. Né? Se eu for medir em centímetros, já pensou se eu tivesse que fazer essa distânciazinha com uma réguazinha de 30 centímetros para medir? Então, quer dizer, é inviável, né, você usar uma medida tão pequena. Então, você pode colocar... como é que eu posso dizer? Múltiplos dessas unidades, né? Então, com isso, a gente vai ter o que? Prefixos. Né? Então, a gente vai acompanhar no decorrer de toda a disciplina a necessidade da gente usar esses prefixos. Professora, me dê um exemplo de um prefixo desse? O quilômetro. Né? Ó, então, eu tenho aqui, ó, 1 quilômetro.
Esse K aqui é o quilo, né? Então, o meu K, que é o quilo, ele equivale a 1000, né? Que normalmente a gente vai encontrar assim 10 a terceira. Aí aqui, ó, é o meu prefixo, é o K, e aqui é o que? A 1000 unidades do sistema internacional, né? Ó, então, 1 quilômetro é igual a 10 a terceira metros. Né? Então, assim, a gente pode fazer conversões, né, tanto de uma unidade para outra, como também escrever, né, múltiplos e submúltiplos de uma mesma unidade. Né? Do mesmo jeito, né, a gente pode dizer o quê? Eu posso dizer que eu tenho aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, 1 quilômetro por hora. Eu vou poder, né, fazer a transformação para transformar o quê? Isso aqui em metros por segundo. Vixe, professora, como é que a gente vai fazer isso? Daqui a pouco eu mostro para vocês que a gente vai fazer isso sempre multiplicando por 1. Mas aí para lembrar o quê? Temos grandezas fundamentais, temos grandezas derivadas e temos a possibilidade de usar prefixo. Outro exemplo, ó, 1 milímetro. 1 milímetro ele é o quê? 10 a menos 3 metros, né? Então, quando eu quero medir uma coisa muito pequena, então eu tenho, né, ó, aí aqui, ó, esse meu M é o mili, né? Então, eles ganham nomes especiais. Ah, professora, eu vou ter que decorar todos esses prefixos. Calma, tudo que a gente pode verificar numa tabela, a gente não precisa decorar, certo? Então, nossa preocupação aqui é entender os fenômenos, né? Então, vamos ficando tranquilo que vai dando certo, certo? Nós vamos centrar, principalmente nessa nossa primeira parte, em três específicos, certo? Três específicas grandezas, que elas vão pelo menos ajudar a gente nessa primeira fase aí da disciplina, nessa fase da mecânica, certo? Que é o quê? O comprimento, o tempo e a massa, né? São fundamentais porque a gente vai trabalhar. A primeira delas é o comprimento, né? Uma coisa que é interessante é que a gente disse o quê? Que eu preciso garantir que eu meço uma coisa aqui e outra pessoa consiga medir em outro lugar, né? Então, para isso, foram criados o quê? Medidas padrão. Então, eu tenho, certo? Então, a gente tem um laboratório, certo? Tem um lugar onde são guardados esses padrões, né? Ó, que é até nesse Bureau Internacional de Papel de pesos e medidas, certo? E eu tenho o que lá? Eu tenho uma barra que ela tem um método padrão. Então, aquele material, ele vai estar o quê? A uma temperatura específica, é feito de um material tal e tal. Então, se está sob certas condições. Então, se eu aplicar aquelas mesmas condições, eu vou ter uma barra do mesmo tamanho, certo? Então, o comprimento, né, ele é o quê? Ele é uma das medidas, né, que foi estabelecido, e o comprimento padrão é o metro, né, que está lá no sistema internacional, né, e a gente tem, né, esse metro padrão, né, guardadozinho lá no Bureau Internacional. O tempo é interessante, certo? Por quê? Porque é uma coisa bem intuitiva, né? E assim, quando você vai estudar um fenômeno, você sempre quer saber o quê? Como foi que eu cheguei nesse fenômeno, né? Como foi que isso aconteceu e o que é que acontece com o meu sistema depois que aquele meu fenômeno finalizar. Né? Então a gente tem, né, essa curiosidade, né, com relação ao tempo, né, que é física filosófica, né? Então, o que é que acontece? Também a gente tem, certo? Um padrão para ter o quê? O tempo, vamos dizer assim, o tempo padrão, né? O padrão de tempo é o segundo, certo? Então, o segundo, ele é o quê? Ó, a gente colocou aqui esse valor, ó, vocês estão vendo aqui, de vezes o período de oscilação da radiação de um átomo de césio. Então, eu preciso, né, ter alguma coisa que eu consiga, pronto, ó, se eu fizer essa medida, né, desse período de oscilação, você pensa em oscilação, pense num pêndulo aí, ou alguma coisa, certo? Então é o que vai o quê? É onde vai um ciclo completo, um período, né, para da radiação de um átomo de césio, né? Então a gente teve, né? Então assim, existe um modo de você dizer que vai dizer 1, 2, né, para medir aquele segundo. O terceiro, né, é a massa. Massa, né? Então, a minha massa padrão é o quilograma.
certo? Ela é o quilograma. Então, a minha massa padrão, ela foi feita com o quê? Com um cilindro, certo? De platina e irídio. E esse cilindro, ele tem o quê? 39 milímetros de diâmetro por 39 milímetros de altura, certo? Aí, com esse material aí, ele tem 1 quilograma, certo? Então, o que é que acontece? Ela é a medida padrão para a gente utilizar no nosso sistema internacional. Então, vamos vendo, né? Então, a gente precisa o quê? A gente precisa saber que para eu estudar uma certa entidade, né, eu vou precisar, na maioria das vezes, dizer uma unidade relacionada a ela. Se eu disser assim, ó, traga 500 gramas de queijo, então você sabe que eu estou relacionando com uma massa. Faça tal serviço em 1 hora, então eu estou lhe dando um intervalo de tempo, né, para você realizar aquela atividade. Corte 3 metros, né, dessa corda, né? Então a gente consegue fazer isso. Só que mais do que isso, né, algumas grandezas, né, do jeito que a gente estava falando aqui, a gente vai precisar de mais informações para poder finalizar, né, a informação. Ixi, professora, por quê? Não, porque se eu disser que eu quero 2 litros de água, né, você consegue medir 2 litros de água na tranquilidade. Agora, se eu disser ande 4 metros, você vai me perguntar para onde? Né? Então, algumas grandezas, elas vão precisar o quê? Que a gente atribua propriedades direcionais. Né? Então, na nossa próxima aula, a gente vai ver exatamente isso. A gente vai ver a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais, né? Hoje a gente vai ficar centrado nisso aqui. Então, bora lá, né? Resolver aqui alguns exercíciozinhos para a gente ver se entendeu como é essa coisa da unidade, como é que eu faço para mudar de unidade, né? Como é que eu vou fazer para intensificar isso. Já peço perdão pela letra, que fica bonitinha no quadro, mas aqui nessa lousa digitalizadora aqui, muitas vezes não. Né? Então, vamos aqui. Ó. Começando pela definição, 1 polegada é igual a 2,54 centímetros. Calcule o número de quilômetros em 1 milha e pés em 1 quilômetro. Né? Então, eu quero 1 milha, né? Ó, no item A, eu quero o quê? 1 milha. Aí eu vou escrever essa milha aqui, ó, em quilômetros. Certo? E no item B eu quero 1 quilômetro escrito em pés. Então vamos aqui primeiro, ó. Então vamos aqui, ó, 1 milha. O elemento neutro da multiplicação é 1. Então sempre que eu multiplico por 1, isso aqui não vai alterar, né, o meu valor. Então tá aqui, ó, 1 milha. Eu sei o que, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos colocar aqui uma escalazinha, ó. 1 polegada, porque eu vou usar aqui polegadas também, né, ó. 1 polegadas, que ele dá aí, ó, é 2,54 centímetros. 1 quilômetro é o quê? 1.000 metros. 1 milha é 5.280 pés. E uma polegada também, ó, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui o pé. Um pé é igual a 12 polegadas. Né? Ó, então vamos aqui, sempre que eu multiplicar por 1, né, ó, eu vou ter o quê? Eu não vou estar fazendo nada. Então eu vou pegar aqui, ó, transformar primeiro de milha para pés, certo? Ó, então, ó, eu vou multiplicar por 1. Aí o que eu vou colocar no denominador é o que tem a mesma unidade aqui do numerador. Então fica o quê, ó? Que 1 milha, ó, ela é o quê, ó? 5.280 pés. Pronto, eu multipliquei por 1, eu não alterei o meu número, né? Aí aqui eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Vou multiplicar o que tem aqui no numerador, vai pro denominador. Então eu sei o quê, ó? Que 1 pé é o quê? 12 polegadas. Né, ó? Aí venho aqui, ó, multiplico de novo, opa, por 1. Vou pegar aqui, ó, 1 polegada, ó. 1 polegada, ela é o que, ó? 2,54 centímetros. Então, só multiplicando por 1, ó. Multiplicando por 1. Então, vamos aqui, ó.
100 centímetros é 1 metro. Aí eu quero, opa, deixa eu só ajeitar esse M aqui, é 1 metro. E eu sei o que, ó? Que 1000 metros é o quê? Opa, peraí, 100 centímetros aqui, ó. Aí eu sei o que aqui, ó? Que 1000 metros é 1 quilômetro. Deixa eu só separar isso aqui para a gente não se confundir. Então, eu vou ter o quê, ó? Vem aqui, ó. Quando eu fizer, ó, milha vai embora com milha, pé com pé, ó, as unidades, ó. Polegada com polegada, centímetro com centímetro, ó. Metro com metro, ó, só ficou o quilômetro. Aí eu saio multiplicando todo mundo. Isso aqui dá, quando fizer essa conta, 1,61 quilômetro, né? Então, uma milha é igual a 1,61 quilômetros. Então, quando a gente vê aqueles filmes lá, né, aqueles filmes americanos, aí o sistema de unidade que eles usam lá não é o sistema internacional, né? Quando você vê lá as plaquinhas lá de posição, né, ele diz o que? Não sei o que, né? Milhas, né? Então, a gente consegue entender que o quê? Que uma milha é 1,61 quilômetros. Né? Então, assim, a diferença, né, que eles tratam de um jeito e a gente trata de outro, mas a gente consegue fazer essa conversão de um para o outro. Nesse segundo, no item B, eu quero que 1 quilômetro escrito em pés. Então, bora aqui, ó, 1 quilômetro, aí, ó, é igual 1 quilômetro vezes, ora, 1 quilômetro são 1000 metros. Aí aqui, ó, aí eu vou pegar o que, ó? Eu sei que 1 metro é o que? São 100 centímetros. Por que eu tô fazendo isso, ó? Porque pé eu vou ter que escrever em milha ou em polegada, né? Para achar. Aí, ó, então eu tenho o que, ó? Minha letra tá muito feia. Centímetros vezes. Aí aqui eu sei o que, ó? Que 2,54 centímetros é uma polegada. Ó. Aqui eu sei o que, ó? Que 12, tá? Vocês estão vendo, ó? Que sempre vai aparecer o que, ó? Um no numerador, o outro no denominador. Então aqui, ó, 12 polegadas, aí vai ser o que, ó? Em um pé. Então, ó, chegou no pé, ó. Então tá aqui, ó, metro vai embora com metro, ó, quilômetro com quilômetro, centímetro com centímetro, ó, polegada com polegada, chegou em pé. Quando chegou em pé, a gente para, faz esse produto aqui, ó, 3,28 vezes 10 a terceira pés. Olha o que foi que apareceu aqui, ó. Apareceu uma coisa aqui que a gente chama de notação científica. O que é isso, professora? É porque é muito ruim a gente ficar fazendo contas com números muito extensos. Né? Então, a gente faz critérios de arredondamento. Então, o que é que acontece aqui? Ó? Como esse daqui me trazia duas casas decimais, né? Então, a gente deixou duas casas decimais aqui nessa conta, né? E esse 10 a terceira aqui é 1000. Certo? Então, aqui é o que então isso aqui a gente escrever em notação científica. Então, a gente vai vendo no decorrer dos exercícios, né, que muitas vezes a gente vai escrever isso aí e vai utilizar critérios de arredondamento. Essa segunda questão, ela também é de mudança de unidade, certo? Ó, então, as três questões que a gente vai tentar hoje, elas são o quê? São de mudança de unidade, é para poder a gente fazer essa primeira inserção, né, no mundo e vocês não se assustarem tanto. Ó. Então, ó, de acordo com o rótulo de um frasco de molho para salada, o volume do conteúdo, então eu tenho o meu volume, ó, que é o quê? 0,473 litros. Usando a conversão que 1 litro é 1000 centímetros cúbicos, eu quero em milímetro cúbico e em polegada cúbica. Então, bora lá, ó. 0,473 litros. Aí eu vou multiplicar, ó, por 1. Aí eu sei o que, ó? Que 1 litro é 1000 centímetro cúbico. Certo? Agora eu sei o que? Ah, meu Deus, eu quero em milímetro. Né? Ó, eu sei o que, ó? Que 1 centímetro, certo? Ele é o quê? Ele é 1000
1 centímetro, pera. 1 centímetro, ele é o quê? 10 milímetros. Vamos lembrar, né, ó, que eu tenho o quê, ó? Metro, né, ó. Aí pra cá vai diminuindo, né? Eu tenho o quê? Decímetro, centímetro, milímetro, né, ó. Então, quando eu tô indo pra cá, eu tô fazendo o quê? Multiplicando, até colocar assim, dividindo por 10, né? Que é igual multiplicar por 10 a menos 1, né? Toda vida que eu fizer para cá. Então, para eu sair de centímetro para milímetro, eu estou multiplicando, né, ó, por 10 a menos 1. Então, esse daqui, ó, quando eu estou no contrário, né, ó, que eu tô, se eu estiver saindo daqui, ó, do milímetro para o centímetro, eu vou estar o quê, ó, multiplicando por 10. Né, ó, então, 1 centímetro tem o quê? 10 milímetros. Como é cúbico, ó, ao cubo, né, ó. Então, isso aqui dá igual, ó. Então, isso aqui, ó, quando a gente fizer as contas, ó, isso aqui vai aparecer um milímetro cúbico, o centímetro cúbico vai aqui, ó. Então, eu vou ficar com o quê? Eu vou colocar aqui tudo, ó. 0,4, ó. O litro foi embora com o litro. 473 vezes 1000, vezes, ó, aqui, ó, 10 a terceira é 1000 de novo. Então, isso aqui, ó, olha aqui, ó, vou deixar com notação científica, ó. Aqui, ó, 4,73. Então, eu já usei um zero desse daqui, ó. Ficou quantos? 1, 2, 3, 4, 5, né? Ó, vezes 10 a quinta milímetro cúbico, né? Então, aí é o nosso item A, né? Que vê em milímetro cúbico. Em polegada cúbica, aí eu já posso fazer o quê, ó? Eu sei como é, ó, então vou ficar o quê, ó? 0,473 litros vezes. Ó, vou multiplicar aqui, ó. Já vou, a conversão que a gente lembra de polegada é o quê? Que a gente usou até na questão passada. A gente viu o quê, ó? Que uma polegada era o quê? 2,54 centímetros. Então, meu interesse é transformar aqui em centímetro, né? Então, eu vou ter o quê, ó? Multiplicar aqui, ó, por 1000 centímetro cúbico dividido por 1 litro. Vezes. Aí eu tenho aqui minha conversão, ó, entre polegada e centímetro, né? Ó, então eu vou ter o que, ó? 2,54 centímetros. Aí aqui, ó, é 1 polegada, mas isso aqui, ó, é ao cubo, ó. Então eu vou elevar aqui ao cubo. Então o que eu vou ter aqui, ó? O litro vai embora com 1 litro, o centímetro cúbico aqui, ó, ele vai embora com esse centímetro cúbico aqui, então vou ficar com o que, ó? 0,473 vezes 1000 vezes 1, né, ó, dividido por 2,54. Aí esse daqui é o cubo, ó. Isso aqui vai dar o meu resultado em polegadas. Então isso aqui vai me dar polegadas cúbicas, né? Então isso aqui vai me dar 28,9 polegadas cúbicas. Eu deixei disponível para vocês, tanto lá no Moodle, o livro do Halliday, como o livro do Cias, e mais um livro que foi produzido aqui pelo DEAD, que é bem tranquilozinho, que é até do professor Alex, que tem várias questões, tem exercícios resolvidos dessas coisas. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha lá, tentem refazer algumas contas, certo? Para que a gente tenha, né, sempre um bom rendimento. E dúvidas, só procurar a gente. Então, vamos fazer aqui mais uma para poder a gente terminar a nossa noite, né? Então, eu já trouxe esse exemplo aqui, que é um exemplo mais voltado para a gente ver uma coisa mais específica, né? Tratando com sangue, com não sei o quê, né? Porque a gente vai ver diversas dessas coisas, né? Quando a gente tiver no decorrer do semestre, ó. Quantas vezes o coração de uma pessoa bate em toda a sua vida? Né, ó? Quantos litros de sangue ele bombeia nesse período, né? Então eu quero saber duas coisas. Qual é a quantidade de batidas de um coração na vida e qual é a quantidade de litros que ela bombeia nesse período, né? Então estime que cada batida do coração, certo? O volume de sangue bombeado, então eu tenho aqui, ó, eu vou dizer que uma batida, vou chamar de bate, certo? É igual ao quê? A 50 centímetros cúbicos de sangue bombeado. E que a expectativa de vida do brasileiro, então eu vou dizer aqui, ó, que uma vida é igual a 76,8 anos.
certo? Aí o que é que a gente tem aqui? Outra coisa que a gente pode dizer também, porque assim, para eu fazer isso aqui, é necessário, né, que eu diga o quê? Quantas batidas eu vou ter por minuto, né? Então, na média, certo? Eu vou ter o quê? Então, isso aqui é uma informação que deveria ter aqui, né? Ó, que tá aqui, utilize, certo? Que em 1 minuto eu tenho 75 batimentos. Então, 65 batidas. Então, a gente vai ter aqui, né, ó, 1 minuto, 75 batidas. Essa informação estava faltando aí na questão. Então, bora lá. Então, vamos saber quantas batidas eu vou ter na vida, né, ó. Então, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho, né, o quê? 75 batidas. Vamos colocar aqui, ó. 75 batidas. Eu chamei de bate, né? Deixa eu apagar aqui, deixar bate. 75 batidas, vou deixar aqui, ó. 75 batidas acontecem em 1 minuto. Quando eu multiplico por 1, eu não altero, né? Eu não altero. Aí eu vou botar aqui, ó, 60 minutos tem 1 hora. Como é uma vida, né, ó? Aí eu vou pegar o quê? Vou fazer essa conta aqui. Melhor até botar assim. Vamos começar assim. É uma vida. Uma vida. Uma vida. Então, uma vida. Aí multiplicar por 1. Uma vida eu tenho o quê, ó? Em uma. Não é melhor fazer do jeito que tá mesmo. Uma pessoa quando já tá ficando velha, eu preciso calcular primeiro a quantidade de batidas. Então, vamos aqui, ó. 75 batidas em 1 minuto. Então, bora aqui. 60 minutos. 1 hora. 24 horas. Eu vou ter o quê? Um dia. Né? Aí vamos pegar aqui e transformar em ano, ó. Um ano tem 365,25 dias, né? Que é por isso que em 4 tem um bissexto. Dividido por 1 ano. Professor, e se eu utilizar 365? Não teria problema. E aqui, ó, em 1 ano... Opa, eu quero o ano, né? Eu quero transformar aqui, ó. Então, eu vou ter o quê? Em 76,8 anos, eu vou ter o quê? Uma vida. Não é isso? Então, aqui, ó, o que é que vai acontecer, ó? O minuto vai embora com o minuto, a hora vai embora com a hora, ó. O dia com dias, ano com anos. Aqui vai ficar o quê, ó? 2 unidades, ó. Batimento por vida, né? Quando a gente fizer essa conta aqui, ela dá 3 milhões... 3 bilhões, né? Batidas numa vida. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, que eu posso pegar e escrever isso aqui em notação científica. 3 vezes 10 a nona batimentos por uma vida. Certo? Então, tá aí a quantidade de batimentos, né, que o coração bate, né, no decorrer de uma vida de uma pessoa que viveu 76,8 anos. Beleza. Agora eu quero saber quantos litros de sangue ele bombeou. Bora aqui. Então, vamos aqui, ó. Em uma vida. Aí, eu vou multiplicar aqui, ó. Aqui eu tenho uma vida. Eu vou ter quantas batidas, ó? 3 vezes 10 a nona batidas. Vou multiplicar por 1 de novo, ó. Uma batida tem o quê, ó? 50 centímetros cúbicos de sangue. 1 litro, né, ó? Eu vou ter o quê, ó? 1000 centímetros cúbicos, né, ó? Então, eu vou ter aqui, ó, quando eu fizer essa conta, em uma vida, eu vou ter o quê? 1,5 vezes 10 a 9 litros de sangue, né? Então, a gente ficou fazendo o quê? Nessas questões, a gente ficou só multiplicando por 1, certo? Então, é assim que a gente vai fazer a mudança das unidades.
Então, ó, na nossa próxima aula, a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a separar, né, o que é uma grandeza escalar, que só o valor, a quantificação e a unidade é suficiente para poder ela ser entendida, né? E a grandeza vetorial, que eu vou precisar de propriedades direcionais.